Olá, vamos continuar os nossos estudos, agora com conceitos de roteamento, começando pela determinação do caminho. Bom, um roteador ele tem duas funções básicas, né? E quais seriam essas duas funções básicas? Primeiro, antes de um roteador encaminhar um pacote em qualquer lugar, ele precisa determinar o melhor caminho para o pacote tomar. E uma vez que ele identifica esse melhor caminho, que essa seria a primeira função, identificar o melhor caminho, efetivamente encaminhar o pacote, que seria a segunda, ok? Nós temos aqui, então, essa figura, vamos colocar aqui para rodar, onde ele chega aqui no roteador 1, ele precisa acessar a tabela de roteamento, ele quer alcançar a rede 192.6830. Então, aqui, ele identifica que para chegar até essa rede 192.6830, ele precisa encaminhar para o próximo roteador. Ao chegar nesse roteador, ele faz a mesma verificação e agora ele identifica que ele precisa enviar pela interface da rede local que está atrelada à rede 92.6830. Então, são duas as funções básicas. Identificar o caminho e encaminhar o pacote pela interface apropriada. Aqui no caso, ele enviou primeiro para um outro roteador e o roteador já fez a entrega, o segundo roteador, R2, já fez a entrega na rede segmentada localmente. Ele fala aqui o seguinte, o melhor caminho igual a partida mais longa. O que seria isso aqui? Vamos observar este exemplo aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Chega um determinado pacote IPv4 no roteador aonde a rede de destino é 176.16010. Ora, quando você coloca aqui isso em binário, nós temos aqui os 4 octetos, né? Você vai ter esse número aqui em binário, né? 172.16010. Na tabela de roteamento deste roteador que chegou esse pacote aqui, né, em binário, ele tem 3 entradas, né, para a rede 172.16. Uma barra 12, uma barra 18, uma barra 26. Então, quando ele afirma aqui, ó, uma correspondência mais longa do endereço IPv4, é que ele vai comparar esse endereço em binário com essas 3 entradas para verificar aonde há a maior quantidade de correspondência. E ele identifica que a maior quantidade de correspondência vai ser nesse terceira opção de entrada de tabela de roteamento. Barra 26. Agora, barra 18. Vamos começar aqui. Barra 12. Isso aqui é barra 12, então é 8 mais 4. Corresponde? Corresponde. Mas tem uma melhor correspondência mais longa? Tem esse barra 18. Até aqui no barra 18 não é igualzinho aqui ao endereço binário? Observa, é igual até o barra 18. Poxa, então o barra 18 é mais longo que o barra 12. Então ele vai preferir mandar por essa segunda entrada. E o barra 26? Barra 26 é o quê? 8 mais 8 mais 8, 38, 24, mais 2, 26. Corresponde? Corresponde. Então, esse aqui é o mais longo. Então, ele vai mandar por essa terceira opção, porque é a mais longa. Mandaria por uma outra mais longa? Se tivesse, não tem. Então, se não tem, essa aqui é a opção. Ok? Então, é isso que ele diz aqui, quando diz, ó, melhor caminho igual a partida mais longa. É a referência mais longa, é a coincidência onde os bits coincidem mais. Né? 12 coincide, 18 coincide, 26 coincide, mas 26 é mais longo. Então, por isso que ele vai escolher essa terceira opção para fazer o envio. Aqui ele fala o mesmo exemplo para IPv6. Tá? Eu deixo como lição de casa vocês fazerem a mesma observação. Né? Só alertando aqui que essa terceira opção ela não corresponde. E por não corresponder, ela não é a escolhida. Tá? Mas vejam com calma como lição de casa. Criar a tabela de roteamento. Né? Como é que o roteador ele cria as tabelas de roteamento? Bom, é o seguinte, aqui, analisando aqui como R1, você vai ter as rotas diretamente conectadas, as redes diretamente conectadas. Quando você configura endereçamento IP V4 ou V6 numa interface, dá no shutdown e essa interface levanta,
automaticamente vai para a tabela de roteamento. Tá? Então, essas são as redes diretamente conectadas. Por quê? Porque são as redes que estão nas interfaces do roteador. Então, tem aqui duas Ethernet e um link serial. E todos os três estão diretamente conectados. Fora o que está diretamente conectado, o que, é que nós temos aqui nesse layout? São redes remotas. O que não está diretamente conectado ao roteador é remoto. São outras redes. Né? Então, basicamente, a tabela de roteamento, você vai ter o quê? Redes locais, perdão, redes diretamente conectadas e redes remotas. O que são redes remotas? Que não estão diretamente conectadas. Ok? Então, o que são redes diretamente conectadas? Eu expliquei. São as que estão na interface do roteador. Remota são as outras, né? Como é que elas são aprendidas, essas redes remotas? Elas são aprendidas por rotas estáticas, né? Ou por protocolo de roteamento dinâmico. Né? Tem vários protocolos de roteamento dinâmico ou através de rota estática. E uma rota padrão. Uma rota padrão especifica um roteador de próximo salto usado quando a tabela de roteamento não contém uma rota específica para o endereço de destino. A rota padrão se assemelha ao default gateway, né? Ou seja, para onde deve ser enviado. Você não sabe, manda para a rota padrão. Assim como o PC que está numa rede diferente, quando ele vai mandar um pacote para uma rede diferente da local, ele encaminha para o default gateway. Né? Muito bem. Aqui verificar o entendimento, vamos em frente. Processo de indecisão de encaminhamento. Né? O que nós podemos verificar aqui? A primeira coisa, o roteador ele recebe um quadro Ethernet. Né? Aqui tem um cabeçalho de enlace de dados e aqui estão as informações do endereçamento IP. Então, ele precisa receber na camada 1 do modelo OSI, camada física, desencapsula para a camada 2 e desencapsula para a camada 3. Chegar na camada 3, ele vai observar o quê? O endereço IP de destino. O que interessa é para onde vai, não é de onde veio. Para onde vai? Né? Para onde vai, depois que ele pega o endereço IP da rede, né, o endereço IP, ele vai consultar se ele conhece essa rede de destino que pertence a essa rede que ele quer alcançar, né, que está aqui nesse quadro, né, nesse pacote IP. Muito bem. O que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas aqui no passo 3, né? Ou a rota uma rede diretamente conectada, que aí ele faz logo a entrega para a interface, ou é uma rede remota, que aí ele vai ter que encaminhar para o próximo salto. Então, quando chega, e aí existe uma correspondência, ou seja, ele consegue identificar uma entrada na tabela de roteamento para esse endereço de destino, ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai encaminhar para uma interface local, porque está diretamente conectada, ou ele vai mandar para um próximo salto, para um próximo roteador. E se não estiver na tabela de roteamento, ele vai jogar para a lixeira. Diz, olha, não sei como chegar a essa rede. Se ele não tem uma entrada ou não tem um default gateway, ou não tem uma rota padrão, digamos assim, a rota padrão, que é o termo correto, ele vai encaminhar para a lixeira. Ok? Muito bem. O que mais? Bom, encaminha o pacote para o dispositivo, uma rede diretamente conectada. É o caso, se a rede está diretamente conectada e a saída, a correspondência é para essa rede diretamente conectada, ele envia. Tá? Encaminha o pacote para o roteador de próximo salto. Se não é uma rede diretamente conectada, mas existe uma entrada, essa entrada provavelmente é um roteador de próximo salto. Tá? E se ele não fizer nenhuma correspondência anterior, ele vai eliminar o pacote. Né? Ele não tem como entregar. Encaminhamento de ponta a ponta. Então, primeiro aqui, ó, o PC1 envia pacotes para PC2. Então, o PC1 quer mandar pacotes para o PC2 passando por essa rede. Né? Então, como é que vai se comportar aqui? Ó? Olha, tem um pacote para PC2. Né? Qual o caminho deve seguir? Aí vai ter um default gateway aqui nessa máquina, ele caminha para o default gateway da rede. Né? Vejo que PC2 está numa rede diferente, e aí
né, ele vai encaminhar para o seu default gate. Muito bem, chegando no default gate, né, o envio dessas informações, né, que é o próximo passo, chegando aqui no default gate, o que ele vai fazer, né, esse roteador, né? Vamos verificar aqui. Ora, vai chegar o quê? O endereço MAC de origem, de destino, o tipo, né? Esse tipo informa quais são as informações que estão na camada 3. 0x800 é o endereço de IPv4. Tá? Então, vamos observar o que é que acontece aqui. Então, o roteador ele vai ter que analisar justamente esse endereço IP, porque é através do roteamento IP que ele vai poder definir o destino. E aí vai na tabela de roteamento dele, ele verifica que o 92684 está a 2 saltos. Ele deve encaminhar para um 92682, que é o próximo salto, pela gigabit 0/0/1. Então, ele tem que fazer um encaminhamento por aqui, né? Então, ele prepara, encapsula, prepara um quadro Ethernet, porque isso aqui é um link Ethernet, e envia para o próximo roteador, né? Colocando os endereços MAC dele como origem e do próximo roteador como destino, né? Ele tem que mandar para o próximo salto. Muito bem, chegando lá em R2, né? Chegando aqui em R2, o que ele vai fazer? Processo similar ao que fez R1, tá? Ele vai receber o quadro, desencapsular da camada 2, analisar o endereçamento de destino da rede, né? Desencapsulou, vai analisar, verifica que é a rede 192684, vai na sua tabela de roteamento, verifica qual é a entrada, ele tem que dar um salto para 192.832, saindo pela serial 0/1/0. Ok? É isso que ele tem que fazer. Muito bem. O que acontece? Como esse aqui é um link serial, não precisa ter, é ponto a ponto. Nesse caso aqui é um PPP, Point to Point Protocolo. Então não tem a necessidade de endereçamento, já que vai sair de uma ponta e chegar na outra, né? A nível de camada 2, a camada de enlace. Então, simplesmente, né, prepara aqui o cabeçalho do PPP e envia, né, para a rede 92684 para o R3. Mesmo procedimento, o R3 desencapsula, retira essas informações, analisa o endereço da rede, né, e vai até a sua tabela de roteamento, que é o próximo passo. Então, chegou em R3. Chegando aqui em R3, ele vai desencapsular da camada 2, passando para a camada 3, né? Verifica que é IPv4, 0x800, e pega o 92684 e vai na tabela e vê que ela é diretamente conectada. Então, ela é só entregar na gigabit 0/0/0, que é o que ele vai fazer. Tranquilo? E com isso ele finda toda a série de saltos de PC1 até PC2. Aqui ele faz o encapsulamento usando o seu próprio MAC, na porta gigabit 0/0, e faz o encaminhamento devido. Muito bem. Mecanismo de encaminhamento de quadros, de pacotes, né? Tem switch de processos, o switch rápido e o encaminhamento rápido, expresso, né, da Cisco. Bom, o que seria o switch de processos? Switch de processos, cada pacote vai ter que entrar na tabela chama de plano de controle, verificar as informações, fazer esse processo que nós vimos aí salto a salto. Então, num roteador, todo pacote que for para um determinado destino vai ter que fazer todo aquele procedimento, usando o plano de controle, né? Recebe pela camada 1, desencapsula a camada 2, vai para a camada 3, né? A camada 3 vê a rede de destino, vai na tabela de roteamento e identifica a interface e faz o encapsulamento, né? E envia pela interface de destino. Para cada pacote vai fazer isso, né? Não é muito eficiente esse método. Switch rápido já melhora um pouco, né? Aonde ele faz a primeira vez para descobrir o caminho e guarda isso num cache. Outros pacotes para o mesmo destino ele já encaminha direto através do cache, para não perder tempo e estar fazendo todo aquele processo para cada pacote. A melhora consideravelmente. E nós temos o encaminhamento rápido, expresso da Cisco, né? Ele vai utilizar tabelas de adjacências para descobrir para onde caminhar
sem a necessidade de fazer esse processo de plano de controle, mesmo que seja só para o primeiro, né? Ele já faz isso direto. Então, esse aqui que é o mais vigente, que é o mais utilizado, que é o que está em voga hoje como mais eficiente. Os outros são legados. Muito bem, aqui verificar o conhecimento. Topologia, né? Um roteador cria uma tabela de roteamento para ajudar a determinar o melhor caminho, né? Aqui nós temos um exemplo, a topologia que a gente vem utilizando. Eu tenho R1 com dois modelos, né? Tanto IPv4 quanto IPv6, as redes diretamente conectadas, as redes remotas, e temos ainda o acesso à internet pelo ISP, né? Vamos verificar aqui. Aqui ele fala sobre os principais comandos de configuração, tá? Então, enable vai passar do modo usuário privilegiado, configure terminal, e aqui ele coloca o nome do roteador, hostname. Enable secret class, né? Enable secret, ele vai criptografar essa senha do passar do modo usuário para privilegiado. Line console 0, né? O line console 0 é para você ter acesso à porta de console através de uma senha. Comando login síncronos, né? Às vezes que você está digitando, fica mostrando aquelas mensagens syslog, né? E aquilo atrapalha ali a digitação, você pode se confundir. Então, quando você coloca esse comando login, login síncronos, ele evita esse problema. As mensagens vão continuar mostrando, mas não atrapalham a sua digitação tanto. Então, lá no console 0, ele está colocando aqui password de Cisco e login, depois dá um exit. E aí as linhas VTY, que são as sessões virtuais, acesso remoto. Password de Cisco, login, transporte input, SSH e Telnet. Está habilitando para os dois protocolos. Dá um exit. Essas senhas aqui, Cisco, elas não estão criptografadas, apenas a Enable Secret é criptografada automaticamente. Então, o comando Service Password Encrypt serve para criptografar as senhas que estão em texto claro. Tá? O banner Message of Today, você vai colocar um banner, apenas pessoas autorizadas, acesso negado e tal. E aqui ele faz a configuração para o IPv6, né? O roteamento IPv6, ativar o roteamento IPv6. O IPv4 não é necessário, já entra automaticamente, mas o IPv6 você precisa configurar. Na interface gigabit 0/0/0, ele coloca aqui uma descrição, né? Coloca os dois IPs, IPv4 e o IPv6, inclusive com o do link local, aqui o global e aqui o link local. Levanta a interface e dá exit. A mesma coisa ele faz para a interface 0/0/1 para o link serial, ou seja, ele configura as três interfaces que estão no roteador. E copie running config, startup config para salvar as configurações. Isso é uma configuração básica de funcionamento. Comando de verificação. Temos aqui o show IP interface brief, ou show IP int b, né, que é a forma mais resumida. Show running config interface, ele vai mostrar uma interface específica. Show interface, IP route, ping, são alguns exemplos, né? Aqui ele vai mostrando alguma show IP interface brief ou show IP int b, vai mostrar uma forma resumida os endereços das interfaces e as configurações. A mesma coisa para o show e IPv6 interface brief. Show running config interface gigabit 0/0/0, ele vai mostrar as configurações específicas de uma interface. Show interface gigabit 0/0/0, mostrar de uma maneira mais completa. Show IP interface gigabit, show interface gigabit 0/0, show IP route, talvez seja um dos comandos mais importantes para descoberta de problemas de roteamento. Show IPv6 route, né? O show IP route é o IPv4, show IPv6 route é para o IPv6, obviamente. Temos algumas opções para a saída do comando de filtro, né? Nós podemos filtrar, né? Section, ele vai mostrar uma seção. Include, ele vai mostrar uma palavra específica. Exclude, ele não vai mostrar o que tiver, vai mostrar apenas as exclusões, perdão. E Begin vai mostrar a partir daquele momento. Então fica mais fácil a gente mostrando, né? Vou mostrar aqui.
Por exemplo, show running config section line VTY. O que ele está dizendo isso aqui? Eu quero mostrar a configuração apenas da seção VTY. Está aqui, ó. Ele não mostra o comando todinho. Você vai ver aí apenas a line VTY. Show interface brief include app, ou seja, show IP interface brief vai mostrar todas as interfaces que estão app e down. Aqui no caso, quando você bota include app, as linhas tem que ter, que vão ser mostradas, tem que ter a palavra app, né? Então acaba você mostrando só as que estão ativas. Show interface brief exclude, né? O que não está ativo. O que não está ativo é o que está app. Então, ele vai mostrar também aqui o que está app. Né? O que tiver não ativo, ele não vai mostrar. Show IP route begin gateway. Então, iniciar a partir da palavra gateway. Então, bem aqui, ó, gateway, começou, aí a partir daqui ele mostra o arquivo de configuração até o final. Ok? Aqui é uma atividade no PEC 3. Vamos aqui para a tabela de roteamento. Como eu falei, origem das rotas, as redes diretamente conectadas, as rotas estáticas e protocolo de roteamento dinâmico. São as três formas, né, que podem subir para um roteador. Tá? Aqui a tabela de roteamento 1, ele está mostrando aqui um show IP route, com algumas considerações. Lembrando que C é de diretamente conectado, está aqui, esse aqui mostrando, seria o índice, né? L é o link, ou seja, é a interface devidamente configurada. Se você observar aqui, é o link 10.0.1.1/32. É o endereço IP que está nessa interface. E o O, aqui o outro exemplo, aprendeu através do protocolo OSPF. C está diretamente conectado e o O do OSPF. O que mais nós temos aqui? Princípios da tabela de roteamento, né? Cada roteador toma sua decisão sozinho, com base nas informações que possuem em sua própria tabela de roteamento. Tá? As informações de uma tabela de roteamento de roteador não necessariamente correspondem à tabela de roteamento de outro roteador. Eu tenho uma rede com 5 roteadores, as tabelas são todas iguais. Não. Cada um vai ter sua perspectiva da rede. Cada um vai enxergar a rede através de suas interfaces. Tá? As informações de roteamento sobre o caminho não fornecem roteamento de retorno. Ou seja, um roteador ele pode ter, um conjunto de roteadores pode ter um caminho para chegar ao destino, mas isso não garante que o retorno vai funcionar. Tá? Você pode ter. Por quê? Porque, digamos assim, a ida vai analisar seu endereço de destino e o retorno vai inverter. O que era origem passa a ser destino. E pode ser que essa origem que passou a ser destino não esteja devidamente na tabela de roteamento e pode não alcançar o retorno. Né? Entradas na tabela de roteamento, no caso de IPv4, o O, de OSPF, a rede de destino, distância administrativa e a métrica alcançável através desse endereço IP, o tempo que ele resta para considerar que está válido e por qual interface ele precisa ser encapsulado para chegar até o próximo salto, que é no caso 10.032. Exemplo, IPv4 e IPv6 similar, OSPF, endereço da rede de destino, métrica e distância administrativa, perdão, e métrica, e as interfaces, o endereço IP e a serial por onde ele vai alcançar o seu destino, no próximo salto. Redes diretamente conectadas, né? Como eu falei, IP route, o C é de diretamente conectada, já comentei, ou seja, diretamente estão nas interfaces do roteador, fisicamente atrelados ao roteador. Rotas estáticas são colocadas pelo administrador, né? Manualmente. Se houver uma alteração, o administrador tem que fazer essas alterações manualmente. Tá? Aqui ele mostra uma rede stub, que é uma rede stub. Ó, eu tenho aqui esse roteador, tenho duas redes Ethernet e uma saída aqui, inclusive para a internet. Né? Ora, só tem um jeito dele chegar aqui nesse R2 e, através do R2, na internet e outras redes. É por esse caminho. Então, isso aqui é considerado no roteador stub, aonde o único caminho é o melhor caminho e o melhor caminho é o único caminho. Né? Não existe alternativas. Não existe segundas caminhos, segundas opções. Né? Só tem um. Rotas estáticas
Então, você observa aqui que esse roteador foi colocado numa rota estática para chegar à rede 10.0.4.0. Tem um roteador 1, um roteador 2. Roteador 1, como é que ficou aqui, né? R1. IP route para chegar na rede 10.0.4.0, com a máscara 255.255.255.0, deu um salto para 10.032. Ora, quem é 10.032? A rede 10.030/24 é esta rede aqui. E quem é 10.032? É essa máquina aqui, essa interface aqui, ó, ponto 2. Aqui é a ponto 1, a ponto 2. Então, ele está dizendo, para você chegar na rede 10.003, né, na rede 10.04, perdão, para você chegar na rede 10.04, você tem que dar um salto para 2, para 10.032. A mesma coisa no IPv6. IPv6 route, para você chegar em 2001 0DB8AK de 4, você tem que dar um salto para 2001 DB8 AK de 3, 2, 2.2.2, tá? Isso aí foi o administrador que deu entrada manualmente, ok? Você pode dar show IP route estática, ou seja, mostrar só as estáticas, né? Então aqui, show IPv6 route estática, tá aqui a outra, né? Protocolo de roteamento dinâmico. Já o protocolo de roteamento dinâmico, como ele diz aqui, ó, compartilharei com R2 todas as redes que conheço e direi R2 quando houver alterações. Tá? Então, o protocolo de roteamento dinâmico, ele automaticamente vai fornecer todas as redes que ele conhece, que estão com ele, divulgar para o seu vizinho. E se houver alteração, também ele comunica. E isso vale também de R2 para R1. Tá? Então, esses dois roteadores, eles ficam trocando mensagens. Aí vai depender do protocolo de roteamento, a forma, se é periódico, se é só quando houver alterações na topologia. Né? Muito bem. Rotas dinâmicas na tabela de roteamento IP. Né? Então, temos aqui, ó, show IP route. Aqui eu tenho duas entradas aqui. Esse aqui foi omitido, né? Ele aprendeu pelo OSPF, olha o OSPF. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu consigo chegar na rede 10.040/24, que tem uma distância administrativa 110. Essa distância administrativa 110 do OSPF, padrão. Ele está dizendo aqui que tem uma métrica de 50, via, ou seja, através de, para mim chegar a 10.040, eu tenho que dar um salto para 10.032, saindo pela serial 0/1/1. A mesma coisa, similar, nesse outra entrada e para IPv6 também. Rota padrão, né? Rota padrão é semelhante ao gate, o padrão de um host, como eu já falei lá no início, tá? Então, você observar aqui, R1, para chegar na rede 10.04, 10.05, né? Você pode colocar explicitamente. De R2 para chegar também em 10.01 e 10.02, você também coloca explicitamente, como a gente já mostrou, IP route, endereço da rede, a máscara e o salto. Acontece que existem na internet milhões de redes. Então, precisa-se de uma rota padrão aqui nesse R2, ou seja, para qualquer rede com qualquer máscara, como é uma rede stub, lembra a rede stub aqui em R2? Tem que dar um salto para o ISP. Se não for nenhuma, a rede 10.01, 10.02, 10.04, 10.05, deu um salto. Só pode ser uma rede que está na internet, deu um salto para o ISP. Né? Então, é isso que é a nossa rota padrão. Vamos ver como é que a gente configura aqui a rota padrão. Aqui ele já mostra um exemplo, né? Já feita a configuração, dizendo, olha, qualquer rede com qualquer máscara dê um salto para 209.165.200.226. Quem é 226? Bem aqui, ó. Tá? Você tem que dar um salto para cá, para 226. E a mesma coisa se for para o endereço IPv6. Né? Qualquer máscara com qualquer rede que não seja 1, 2, 4 e 5, que são essas redes que estão aqui internamente, dê um salto para o ISP. Ok? Ó, tá bem aqui, ó. Muito bem. Estrutura da tabela de roteamento, né? Aqui show IP route, já mostrei, né? Diretamente conectada, o link OSPF. Vamos em frente. Mesma coisa que ele repete. Para IPv6 a mesma coisa. Distância administrativa, né?
Pessoal, é o seguinte, vamos voltar aqui, ó, botar bem aqui. Existe diretamente conectado, o que é a distância administrativa? É o grau de segurança que você tem para atingir uma rede. Se a rede está diretamente conectada, esse é o maior grau, né, de confiabilidade de que você possa atingir essa rede. Quanto menor a distância administrativa, mais confiável é essa rota. Então, se você tem uma rede diretamente conectada, que está junto do roteador, meu amigo, a possibilidade de você conseguir acessá-la é muito grande, né? Porque você está diretamente conectado a ela. Se ela der causar algum problema na rede, que cause, por exemplo, um shutdown, ela vai sair da tabela de roteamento. Muito bem, então, é zero, é a mais alto nível de confiabilidade para entrega de um pacote, é uma rede zero, que é diretamente conectada. Uma rota estática é 1. Por quê? Porque ele está acreditando que você, como administrador de rede, sabe o que está fazendo. Se você criou uma rota estática, então ela tem confiabilidade 1. Tá? Rota IGRP de resumo, BGP externo, IGRP interno 90, ou o OSPF aqui, ó, 110. Então, se você tem dois protocolos de roteamento gerando rotas para o mesmo destino, sendo o EGRP com 90 e o SPF com 110, o roteador vai optar por enviar o caminho que o EGRP descobriu como rota melhor. Tá? Esse é o grau de confiabilidade. Aqui tem outros protocolos. Aqui verificar os entendimentos, vamos em frente. Roteamento estático ou dinâmico, qual é o melhor? Depende. Né? O dinâmico é melhor. Não, calma. Depende de cada aplicabilidade. Vamos ver aqui um quadro comparativo aqui. Ó. Recurso. Complexidade da configuração. Roteamento dinâmico. Depende do tamanho da rede. Né? Para você fazer uma configuração no roteamento dinâmico, tanto faz se a rede é pequena ou grande, você vai ter o mesmo trabalho. Roteamento estático. Ele já aumenta à medida que a rede vai crescendo. Você pode cometer até equívocos e tal, então você tem que ter um cuidado no crescimento da rede. Alterações na topologia. O roteamento dinâmico vai adaptar-se automaticamente. Né? Já no roteamento estático, requer a intervenção do administrador. Escalabilidade. O roteamento dinâmico, tanto faz se a rede é pequena ou grande, ele vai se adequando perfeitamente. O roteamento estático, topologia é simples. Se a topologia começa a ficar muito grande, aumentar a topologia em complexidade, em escalabilidade, você vai ter mais problema com o roteamento estático. Segurança. A segurança deve ser configurada no protocolo dinâmico e no estático a segurança ela já é inerente. Né? Porque não fica trocando informações de tabela de roteamento, nem banco de dados, etc. Uso de recursos. O roteamento dinâmico usa mais recursos de CPU, memória e largura de banda do link. Tá? Roteamento estático é muito leve, né? Não são necessários recursos adicionais. Previsibilidade de caminho. A rota depende da topologia do protocolo. E a previsibilidade do caminho é definida explicitamente pelo administrador. Então, depende. Via de regra, se você perguntasse uma regra geral, redes pequenas, você pode usar protocolo roteamento estático tranquilamente. À medida que a rede possa crescer, é preferível, e tiverem várias rotas para vários locais, o roteamento dinâmico é mais indicado. Ele mostra aqui uma tabela com a evolução do roteamento dinâmico, né? Com várias versões de roteadores, de roteamentos, o RIP, que hoje o RIP já não se utiliza muito, né? Mas se você chegar e tiver um roteador mais antigo, numa rede com 4, 5 roteadores mais antigos, só tiver o RIP e você precisar do roteamento, paciência, né? Mas a ideia é que você tenha sempre a evolução dos equipamentos, então o RIP ele não estaria mais sendo indicado, a não ser para efeitos didáticos, tá? Conceito de protocolo de roteamento dinâmico, né? Um protocolo de roteamento dinâmico é um conjunto de processos, algoritmos e mensagens usados para trocar informações de roteamento e preencher a tabela de roteamento com a escolha dos melhores caminhos. O que o administrador faria manualmente, o protocolo de roteamento vai se ajustar. Tá? Quais são os objetivos? Descobrir as redes remotas, manutenção das informações de roteamento atualizada, escolher o melhor caminho para a rede de destino, capacidade de escolher melhor caminho novo se o caminho atual não estiver mais disponível.
Muito bem. Aqui ele mostra um exemplo da troca de informações entre os roteadores que usam o protocolo de roteamento dinâmico. Ele eventualmente vai estar se atualizando, mandando informações e recebendo informações de seus vizinhos. Ok? Melhor caminho, aí nós temos aqui, ele usa 3 protocolos de roteamento como exemplo. O RIP, a métrica é a contagem de saltos. Cada roteador ao longo do caminho adiciona um salto à contagem de saltos. É permitido um máximo de 15 saltos. Né? Como eu falei, o RIP hoje ele não é mais muito utilizado. Protocolo SPF, a métrica é o custo, que é baseado na largura de banda cumulativa da origem ao destino. Links mais rápidos são atribuídos custos mais baixos em comparação com mais lentos, maior custo. E o EIGRP, ele calcula a métrica com base na largura de banda e atrasos mais lentos. Também pode incluir carga e confiabilidade na métrica de cálculo. O EIGRP, ele era proprietário da Cisco. A Cisco abriu, então outros fabricantes já estão utilizando o EIGRP. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, na contagem de saltos. Você observa aqui que na contagem de saltos, aqui agora a largura de banda. Vamos repetir aqui rapidamente. Quando ele, observa aqui, tem R1, R2, R3. Diminui um pouco aqui para facilitar. R1, de R1 para R3 você tem 100 MB. De R1 para R2 você tem 1 GB, de R2 para R3 você tem 1 GB. Então, a largura de banda vindo aqui por R1, R2, R3 é muito maior. Né? Como é que trabalha o contagem de saltos? O contagem de saltos não quer saber de largura de banda. Ele faz contagem de saltos. Então, se de R1 para R3 é só um salto, vindo por R2 são 2 saltos. Então, por isso, ele escolhe R1, R3, mesmo que seja uma largura de banda inferior. Já, esse aqui é o contagem de saltos, repetindo aqui, ó, ele vai usar o link mais lento, só porque aqui a contagem de saltos é menor. Já o largura de banda, ele vai usar um caminho teoricamente maior, mas com uma largura de banda muito maior. Né? Muito bem. Balanceamento de carga é você possuir vários links e esses links serem utilizados simultaneamente, né? Fazendo um balanceamento de carga. Observando aqui que todos eles possuem 52 megas para este exemplo. Então, ele faria aí balanceando a carga, né? Mandando por vários caminhos, né? Distribuindo a carga. Que ele fala para verificar os conhecimentos, e com isso a gente chega ao final desse nosso módulo. Até um próximo momento.